Vamos ao nosso sermão em Mateus 24, 32 a 35. Prestem atenção nesse texto, porque é um texto que nos ensina como manter viva, ou mantermos vivas em nossa memória as coisas que temos estudado, como se lembrar dessas coisas e alimentar a certeza delas. Nós temos aprendido em Mateus 24 que o próximo evento que vai tomar lugar na história, nós temos aprendido isso, não é mencionado em Mateus 24, mas nós falamos sobre isso no nosso estudo de Mateus 24 também, para complementar com outras partes das Escrituras, algumas realidades escatológicas, de que o texto aqui, por alguma razão, não trata. Nós dissemos que o próximo evento escatológico que vai tomar lugar na história é o arrebatamento da igreja. Nós dissemos que existe uma posição teológica que afirma que antes de começar a grande tribulação, mencionada em Mateus 24, antes do princípio das dores, antes da grande tribulação que virá sobre todo o mundo, antes do aparecimento do anticristo que vai se colocar no lugar santo e exigir adoração e ser adorado como Deus, antes que essa figura promova uma perseguição ao povo judeu e a todos os que confessam o nome de Jesus, nós aprendemos que, segundo essa posição escatológica, a igreja será arrebatada. E tendo sido arrebatada, haverá, juntamente com o arrebatamento, ou na mesma ocasião do arrebatamento, a ressurreição dos crentes em Cristo. Eles ressurretos vão se unir aos crentes que estiverem vivos naquele dia, e todos então subirão para o encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia fala sobre isso em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E trata também disso, trata também da ressurreição e do estarmos para sempre com o Senhor, também em 1 aos Coríntios 15. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 4 é um texto que trata diretamente, especificamente sobre o arrebatamento da igreja. E depois disso virão então os episódios que nós temos estudado e que Jesus narra em Mateus 24, neste grande sermão, nesta grande porção do Evangelho de Mateus, que é uma homilia, que é um sermão chamado sermão profético. Nós estamos estudando Mateus 24 e temos nos deparado com essas realidades vindouras, com esses ensinos acerca do que há de vir nesse sermão profético. E chegando neste ponto, nos versículos 32 a 35, que foram lidos há pouco, nós podemos aprender como lembrar dessas coisas e como nutrir a certeza delas, porque nós podemos nos esquecer dessas coisas, nós podemos nos envolver de tal forma, num grau tão grande de intensidade, nas coisas desta vida que de fato são envolventes, que nós podemos esquecer, é possível que nós esqueçamos a nossa natureza paroquial. Vamos falar, mas eu não sou católico, porque nós temos uma natureza paroquial, né? Na realidade, quando nós dizemos que a igreja tem uma natureza paroquial, isso significa que a igreja é peregrina. Nós somos peregrinos neste mundo. Hoje, na classe de novos membros, estávamos vendo a definição de igreja. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, se refere à igreja como os eleitos que peregrinam. É muito linda essa figura. Os eleitos que peregrinam. Isso significa que a nossa casa não é aqui. Essa não é a nossa pátria. O mundo no qual nós vivemos hoje é apenas um campo de viagem, uma estrada ao longo da qual nós viajamos, mas nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. Nós não podemos nos apegar muito a este mundo.
A igreja não pode se envolver com grandes riquezas. A igreja não pode anelar grandes poderes, força política e tudo mais, e coisas que acompanham isso, porque se ela o fizer, ela corre o risco de se esquecer de que ela é peregrina, de que a sua casa não desejará mais e nem vai se recordar mais da nossa gloriosa esperança escatológica. E essa esperança escatológica tem que estar sempre diante dos nossos olhos, porque nós caminhamos neste mundo frio, neste mundo escuro, neste mundo difícil, e temos que ser aquecidos pela chama da esperança de que estamos caminhando para um país glorioso. E há recursos para que nos lembremos disso. O texto que está aqui diante de nós aponta para isso. Nós vamos aprender então como fazer isso, 2 modos de fazer isso. Nosso sermão tem só 2 pontos. Hoje só tem 2 pontos o sermão, não tem 3. Né? Tem irmão que já traz o esbocinho pronto com o número 1, 2, 3. Né? Hoje vai ficar com o número 3 vazio. Né? Enganei vocês hoje. Né? Então, hoje só 2 pontos nós vamos apontar aqui. E o primeiro modo, primeira forma, primeira maneira como nós podemos manter estas coisas em mente, nos recordar delas e alimentar a certeza delas, tê-las gravadas no coração, é olhando para os sinais naturais de prenúncio. O que é isso? O que são sinais naturais de prenúncio? Vejam o que diz o versículo 32 e o versículo 33. Veja o que dizem esses versículos. Esses versículos dizem o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus está dizendo isso no seu sermão profético. Ele está dizendo, olha, essas profecias que eu estou pronunciando, esses eventos que eu estou prenunciando, vocês devem se recordar deles e aprender a fazer com que essas coisas sejam reforçadas no seu coração, observando a figueira. Lembrem-se da parábola da figueira. Ele passa a dizer: quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. O que significa isso? Nós aprendemos, nós vemos aqui que o Senhor faz um desafio a nós. De vocês. Aprendam com ela. A figueira tem uma lição para ensinar. Aprendam com a figueira. Ela tem algo a dizer. E o que tem a figueira a dizer? A figueira mostra, assim como outras realidades da natureza, mostra que o nosso Deus, a maneira como o nosso Deus trabalha, é uma maneira que envolve a criação, a apresentação de prenúncios. O Senhor é do seu agrado, faz parte da sua maneira de trabalhar, da sua maneira de agir, faz parte do seu modo de atuar, apresentar, expor prenúncios. Ele prenuncia as coisas. Ele faz isso a cada estação. Ele anuncia que uma nova estação está chegando. Ele incutiu isso na natureza. Minhas filhas, quando eram pequenas, estavam no carro comigo, olharam para fora e disseram: pai, está chegando o Antônio. Está chegando o Antônio. Quem é o Antônio? O Antônio está chegando. O que é isso? Fiquei até com medo. Falei: ai. Mas como assim? Olha as árvores. As folhas estão caindo. O Antônio está chegando. Falei: filha, é outono.
não é Antônio. Aí brincamos com elas dizendo, olha, o Antônio é parente da prima Vera. Brincamos com elas assim. Mas o Senhor faz isso, Ele incute na natureza esses sinais, anunciando o que vai acontecer. Então o Senhor Jesus, Ele diz, os sinais da natureza, é assim que Deus trabalha. Mas Deus não trabalha assim somente no que diz respeito às estações. O Senhor não prenuncia somente estações novas. O Senhor não prenuncia somente tempestades. Meu avô, ele olhava para o céu e dizia, vai ter uma tempestade. Eu vejo os prenúncios de uma tempestade, ele acertava. Esses sinais que Deus coloca não são os únicos. A Bíblia ensina, a Bíblia mostra que existem sinais também dos eventos futuros. E o Senhor então diz, quando vocês virem todas essas coisas, que foram expostas nos versículos anteriores, dados por Deus, na história, que mostram os atos do Senhor prestes a se realizar. Há no capítulo 12 de Lucas algo semelhante. Vejam Lucas no capítulo 12, observem o que diz. Lucas no capítulo 12. O texto diz assim, o texto fala, versículo 54 fala assim. O Senhor ordena que observemos essas coisas, que usemos esses recursos como recursos para gravar em nossa mente as coisas. O texto diz, Lucas 12, 54. E ele também dizia às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover. Dizeis, vai fazer calor, e faz. E aí ele completa, hipócritas. Sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? Vocês podem usar a mente de vocês para ler as coisas, para ler a geração ao seu redor, para ler os sinais ao seu redor. E ele diz, todas essas coisas poderão ser observadas naquele tempo que há de vir. E sendo observadas, vocês poderão saber que o dia da sua vinda está às portas. O versículo 32 fala, quando os ramos se renovam e as folhas brotam. É muito importante entender a natureza otimista e positiva dessa figura. Porque o Senhor aqui, Ele está descrevendo o fim do inverno. Ele não está dizendo que a figueira, nesse seu processo aqui, aponta para algo ruim. Não. Ele faz com que surja na mente dos seus ouvintes uma figueira que não tem galhos em folhas. E então ele diz, de repente vocês notam naquela figueira seca, do período do inverno, que parece não ter vida, uma figueira que não tem fruto nenhum, que não tem folhas, vocês notam nelas alguns brotos novos, algumas folhas novas. O que isso significa? Esses sinais significam o quê? Que um tempo ruim está por vir? Não, é exatamente o contrário. Quando nós olhamos para a figueira e vemos ali as folhas novas e os galinhos novos brotando, nós aprendemos que um tempo bom está por vir. A vinda do Senhor, de acordo com essa analogia que é usada aqui da figueira, não é um tempo que vai trazer desespero e sofrimento para nós. Não existe aqui um tom de ameaça
nesse trecho. Existe um tom de ameaça nos versículos anteriores que dizem que quando as nações virem o sinal do Filho do Homem, elas vão se lamentar. Porque para elas o verão acabou. Para elas a primavera acabou. Mas aqui, falando da perspectiva dos salvos em Cristo, ele está dizendo, olha, quando vocês virem essas coisas, lembrem-se, o inverno está terminando. E por que ele usa essa figura? Porque da perspectiva dos eleitos, da perspectiva dos salvos, a vinda do Senhor e a inauguração de um novo tempo é comparável ao fim do inverno e ao início da primavera. Por quê? Muito simples. Porque para os eleitos, para os salvos, realmente a presente era é uma era de inverno. É neve. Não há alimento embaixo da neve. Nós nos encolhemos aqui. Nós vivemos encolhidos aqui. Nesta estação escura e fria. Nós peregrinamos sim, mas nós não peregrinamos em um campo florido. Nós peregrinamos em meio a uma noite fria, num caminho lamacento, escuro, esburacado, e nós caminhamos nisso aguardando o alvorecer. E nós olhamos e aguardamos os sinais desse novo alvorecer ansiosamente, porque sabemos que esse novo dia, esse novo alvorecer será o alvorecer da nossa libertação, libertação desta noite escura que nos massacra, que nos tortura. Vários irmãos vieram aqui agora há pouco pedir oração. Sabe o que é isso? Frio. Sabem por que eles vieram aqui? Porque estamos no inverno. É frio. Não há alimento na neve. Nos encolhemos. Nossos músculos, nossos corações, nossas almas se enrijecem. E não encontramos calor. Porque estamos numa noite escura, em que a figueira não tem folhas, em que a figueira não tem frutos. E caminhamos por essa noite escura. Hoje fui a Atibaia, hoje. Fui dar a escola dominical lá. E depois que eu fui lá, eu fui visitar minha mãe. Os irmãos conhecem o problema da minha mãe. Sabem o que ela teve. Teve vários derrames. Minha mãe teve mais um derrame. Mais um. De quarta-feira para cá. Eu entrei na sala, estava sentada à mesa. Quando eu olhei para ela, a minha mãe de quarta-feira até hoje, ela envelheceu uns 20 anos. Ela não anda mais agora. Parou de andar. Está lá. Pela primeira vez olhou para mim e não me reconheceu. Olhou para mim e disse, quem é você? Pela primeira vez. Inverno. Estamos no frio. As nossas figueiras estão secas. Não há folhas, não há frutos. É a era que nós vivemos. É o tempo que nós vivemos. Nós peregrinamos nessa noite escura, nessa noite gelada, nessa noite de solidão, nessa noite de sofrimento. Mas o Senhor diz, um dia vocês verão brotinhos na figueira. Lembrem-se então, quando vocês virem todas essas coisas, são os brotinhos da figueira, são os primeiros galhinhos brotando ali, as primeiras folhinhas brotando ali, é o sinal de que o fim desta geração não é este. Há um fim glorioso no porvir, há um novo amanhecer, há um novo dia chegando, ele estará às portas. Quando o texto diz isso, ele estará às portas, isso aponta para a figura de um rei chegando numa cidade murada. É uma cidade, podemos imaginar, uma cidade sem governo, uma cidade toda destruída, uma cidade sem direção, uma cidade sem proteção. O rei então chega, o rei está às portas da cidade e nós somos os seus súditos. Ele veio para estabelecer
o seu reino nesta cidade global. Como devemos reagir a isso? O texto de Romanos capítulo 13 mostra. Eu gosto muito desse texto, o texto de Romanos 13. Eu gosto muito desse texto porque é o texto da conversão de Santo Agostinho. Os irmãos devem conhecer a história dele. Agostinho de Hipona. Mês que vem é aniversário dele, aniversário da morte dele. Vamos comemorar aqui na igreja? Vamos? Não, né? É melhor não, né? Pode dar confusão comemorar Santo Agostinho aqui na igreja. Mas o mês que vem é aniversário da morte dele, dia 28 de agosto. E esse texto aqui, o texto de Romanos 13, é o texto que trata, é o texto que foi usado por Deus para a conversão desse grande teólogo do passado. Os irmãos devem saber, eu já falei diversas vezes, Agostinho de Hipona foi o maior teólogo que já existiu depois do apóstolo Paulo. Talvez, isso é quase que consenso entre todos os estudiosos de teologia, talvez o maior teólogo de todos os tempos, Agostinho de Hipona, não somente por causa da sua riqueza intelectual, da sua inteligência, uma inteligência impossível de se medir, a inteligência desse homem, mas também por causa da sua extrema piedade e por causa do intenso amor, um amor ardente que ele tinha pelo Senhor. É impossível ler Agostinho de Hipona e não ser incendiado pelo amor dele, por Deus. Você lê os textos de Agostinho, você começa a pegar fogo, você se incendeia. Você é afetado, é derrubado, ele te nocauteia. Tamanha força das suas palavras e da sua piedade. Tem um monte de crente aí lendo um monte de lixo, um monte de tolices, quando nós temos tesouros grandiosos que são pérolas de edificação e de ensino para nós. E os escritos de Agostinho, muitos deles são assim, seus sermões, suas cartas, seus tratados, são obras riquíssimas, que nos envolvem profundamente, que nos fazem chorar e que nos fazem invejar o grande amor que ele tinha por Deus. E Agostinho de Hipona se converteu com a leitura desse texto que eu vou ler agora. Ele estava em Milão, ele estava lá e chorando muito, desesperado por causa do vazio do seu coração. Então ele escutou algumas crianças brincando e cantando do outro lado da cerca ou do muro ali da propriedade onde ele estava. E as crianças cantavam toma e lê, em latim toli lede. E ele entendeu que era uma mensagem de Deus para ele. Ele correu para dentro de casa, pegou uma Bíblia que estava em cima do armário, o Novo Testamento, voltou para debaixo da figueira, onde ele estava sentado, e abriu a Bíblia a esmo em qualquer lugar e caiu nesse texto aqui. Quando ele leu esse texto, então ele narra que um fardo caiu dos seus ombros, e ele creu e se tornou uma nova criatura. Logo depois de ter narrado isso, nas suas confissões, ele diz, tarde te amei. Ele diz, tarde te amei, doçura minha, tarde te amei. Tinha 33 anos quando se converteu. Tarde te amei. Demorou muito para eu te encontrar, mas o Senhor o encontrou, e o encontrou debaixo daquela árvore, com esse texto em punho, ali nas mãos, chorando, ali desesperadamente buscando esperança para a vida. E o texto de Romanos 13, que Agostinho leu naquele dia, foi o seguinte, Romanos 13, versículo 11. O texto diz assim, fazei isto, dizendo que devemos amar os nossos irmãos. Fazei isso, amem os irmãos, porque amando não só os irmãos, mas as pessoas em geral, vocês vão cumprir toda a lei. Façam isso compreendendo o tempo, a época, a era em que vivemos, que já é hora de despertardes do sono. Aqui o apóstolo Paulo diz que é possível os crentes, durante a noite fria desta era, dormir.
E nós não podemos dormir. O texto diz, é hora de despertar do sono. E quem não ama seu irmão, quem não vive em obediência, pondo em prática o seu amor, está adormecido. Está entorpecido pelo egoísmo, pelo pecado, pela desobediência. Então por isso ele diz, é hora de despertar do sono. E ele prossegue dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. E Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Como está a nossa salvação agora? Mais próxima ainda. E o texto prossegue, e ele usa essa figura muito bonita da noite. Ele diz, a noite já está avançada. É a presente era. A noite fria está avançada. Mas vejam, e o dia se aproxima. Vem chegando amanhã. O dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nós sabemos que estamos na noite, mas temos que andar como se estivéssemos de dia. Ele diz, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, mas não é dia. Não é dia. Mas ele diz, mas viva como se fosse de dia. Não viva como se fosse de noite. O dia vai chegar. Viva agora como se já estivesse no dia, ainda que seja noite. E ele prossegue, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Agostinho leu isso, ele vivia em imoralidades. Quando ele leu isso, ele disse, eu tenho que acordar. Eu tenho que abandonar as obras da noite, ainda que seja noite, eu não posso viver como se estivesse de noite. Eu tenho que abandonar essas coisas, crer no Senhor Jesus Cristo e viver como se fosse dia, abandonando as obras da escuridão e praticando as obras da luz. E ele passou a viver assim. Nós aprendemos no texto de Mateus 24, que aquele dia virá. E há sinais na natureza que devem nos fazer lembrar disso. Sempre que nós vemos os sinais de uma nova estação, devemos lembrar, o Senhor também tem sinais dos tempos que hão de vir. O Senhor também planejou colocar sinais das coisas que hão de vir, para nos trazer sempre a lembrança que Ele virá. E quando lembrarmos que Ele virá, temos que despertar, sabendo, a noite vai acabar. Eu não posso me entristecer em demasia. Eu não posso me desesperar em demasia. E muito menos posso viver como se estivesse na noite. Eu tenho que me lembrar que depois do inverno, depois que essa figueira seca sair do cenário, uma nova era vai começar. É o dia. Os brotos da figueira vão mostrar isso. São sinais de um novo tempo. E isso deve fazer com que eu corrija a minha vida. Vivendo agora como se ele já estivesse às portas. Vivendo agora como se o dia já tivesse sido inaugurado. Isso deve renovar a minha esperança, para que eu não seja consumido por excessiva tristeza. É assim, é dessa forma, irmãos, que nós podemos olhar para os nossos queridos e ver que eles estão se desfazendo. É assim que nós podemos encontrar forças para olhar para nós mesmos e ver que estamos nos desfazendo. Nós podemos encontrar esperança na realidade de que um novo tempo virá. O que eu vi hoje na minha casa não é o fim da história. É noite. É a noite. É um pedaço da noite. Quando eu entrei na minha casa, na casa do meu pai, ela estava sentada à mesa, de costas para mim. Quando ela se virou, era outra pessoa. Envelhecida, destruída. Quem é você? Foi o que ela me disse. Quem é você? É noite. Escuridão no nosso coração. Escuridão ao nosso redor. Estamos no inverno. As figueiras secas.
falta de alimento, medo, frio, coração rígido. Mas o Senhor nos enche de esperança. Ele diz: um dia a figueira vai brotar. A figueira da história vai brotar. Anunciando a primavera, anunciando o verão. E a nossa peregrinação vai chegar ao fim. A noite vai acabar. Um dia entrarei numa outra casa. Minha mãe estará sentada à mesa também. E ela vai se voltar e vai me olhar. E ela saberá quem eu sou. E eu saberei quem ela é. E nós sentaremos juntos à mesa. Sentaremos juntos à mesa do Cordeiro. E Ele vai nos alimentar. Vai nos dar do seu pão. Vai nos dar do seu vinho. Ela não parecerá mais uma senhora tão idosa e destruída. Não. Ela estará lá no pleno vigor da sua vida, sentada à mesa. Nós ali, juntos, para sempre, numa eterna primavera, num verão sem fim. Não se deixem consumir pela tristeza. Vai passar. Não se deixem consumir pelo frio. O sol vai raiar. O Senhor disse: aguardem, aguardem. A figueira vai brotar. Mas o texto prossegue. E o texto fala de um outro modo como podemos fortalecer a certeza dessas coisas. Além de olharmos para os sinais naturais de prenúncio, que devem nos ajudar como um recurso mnemônico, incentivando a nossa lembrança e nos trazendo à lembrança essas coisas. Sempre que olharmos uma mudança de estação, lembrarmos que um dia a estação da história mudará definitivamente. Além disso, nós temos um outro modo como podemos fortalecer a nossa crença nessas coisas e a nossa lembrança nessas coisas. E a segunda forma está nos versículos 34 e 35. É considerando a força das palavras de Cristo. Vejam os versículos 34 e 35 e veja que considere a força das palavras de Cristo. As palavras do Senhor sempre foram palavras fortes. O Senhor nunca foi um Senhor de talvez. O Senhor nunca foi um Senhor de mais ou menos, sei lá, talvez pode ser. Não. Ele é Deus. Ele é onisciente. A sua palavra tem concretude. A sua palavra é forte. A sua palavra é uma lâmina. A sua palavra não oscila. Sempre as suas palavras são fortes. Ele diz e as coisas acontecem. Ele é assim, assim é a sua palavra. E aqui, no entanto, nós vemos essa força aflorar com um vigor ainda maior, nos dando uma certeza ainda mais densa. Vejam o que o Senhor Jesus diz no versículo 34. Em verdade vos digo. Essa expressão é uma expressão enfática. O Senhor Jesus não precisava dizê-la. Se Ele diz, é verdade. Ele não precisa dar ênfase às suas palavras. Ele não precisa martelar as suas palavras e tentar enfatizá-las de alguma forma. Não. Mas Ele, conhecendo a nossa obtusidade, conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a nossa falta de força no coração, na fé, na esperança, Ele dá às suas palavras uma força ainda maior. Ele diz: eu garanto. Quando Ele diz, em verdade, Ele está como que dizendo, eu garanto. E Ele prossegue dizendo, em verdade vos digo, que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. E aqui nós temos um problema. O Senhor Jesus diz aqui que esta geração, falando da geração dele, Ele diz, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Mas a geração dele passou.
E essas coisas não aconteceram. Então nós temos aqui um erro de Jesus. E agora? Jesus errou. E se Jesus errou, ele não é Deus. E se ele não é Deus, seu sacrifício foi insuficiente. E se seu sacrifício foi insuficiente, os nossos pecados não foram perdoados. E se nossos pecados não foram perdoados, nós estamos perdidos. E se nós estamos perdidos, vamos para casa de uma vez, porque estamos aqui à toa. Vamos encerrar então a pregação e ir embora? Não? O que faremos então? O que faremos diante desse versículo? Existem, é claro, estou brincando com os irmãos, o Senhor não erra, o Senhor é Deus, dolo algum jamais se achou em sua boca, tudo que ele diz é verdade, nada do que ele diz tem erro, nada do que ele diz tem falha. Por que então o Senhor falou isso? Há várias explicações que os exegetas apresentam. Alguns dizem que esta geração são os judeus. Esta geração, os judeus, não vão passar, vão continuar existindo até o fim. E de fato, vários povos já desapareceram, várias raças já desapareceram, mas os judeus continuam aí, apesar de toda a perseguição que eles têm sofrido. Ontem nós vimos no estudo que o pastor Thomas trouxe para nós, excelente estudo sobre o papel de Mordecai, né, para os homens. Todos os homens agora têm o alvo de serem Mordecais. Né? As irmãs sabem o que é um Mordecai? Não? Não sabem? Quando você faz uma comida muito ruim, seu marido morde e cai, é isso. Não estou brincando, não é nada disso. Mordecai é o nome de um judeu, né, dos dias de Esther. Era o tio de Esther. E nós aprendemos o exemplo deste homem. Seu exemplo de cuidado, seu exemplo de paternidade. Então se tornou um modelo para nós ontem. Nós saímos do estudo desafiados a sermos Mordecais. E o livro de Esther, conforme aprendemos ontem com o pastor Thomas, é um livro que mostra uma tentativa de acabar, de matar todos os judeus. Uma tentativa que foi frustrada pela atuação, pela providência de Deus nos dias do Império Medo-Persa sob o rei Xerxes. Nós aprendemos também ao longo da história as diversas tentativas de outros povos de acabar com os judeus. E eles não conseguiram fazer isso. Vimos na Segunda Guerra Mundial essa tentativa acontecendo, mas ela foi frustrada também. De modo que alguns teólogos dizem, olha, esta geração é esta raça, a raça dos judeus, se podemos assim dizer. Esse povo não vai passar até o fim dos tempos. Outros dizem que esta geração é a humanidade como um todo, dizendo, a humanidade vai perdurar. A humanidade não vai ser banida da história humana até que tudo isso aconteça. Outros dizem que esta geração é a geração da época dos sinais que ele descreveu. Está dizendo, olha, todos esses sinais vão acontecer e esta geração não vai passar sem que estes sinais aconteçam, ou seja, esta geração sendo a geração da época dos sinais. Irmãos, tudo isso é possível. Tudo isso é válido, claro, mas existe também uma possibilidade que, a meu ver, é mais aceitável, segundo o meu entendimento, de que esta geração tem um sentido muito mais amplo do que a ideia de uma geração de 40 anos, de 30 ou 40 anos, como era comum ser considerado uma geração naqueles dias. Isso porque, dentro da linguagem bíblica, existem expressões que parecem se referir a períodos curtos, que se estendem por períodos muito maiores. Quando o Senhor Jesus fala, olha, esta geração não vai passar sem que isto aconteça, certamente o Senhor está falando da humanidade entre
a primeira vinda dele e sua segunda vinda, porque o Senhor inaugurou uma nova época quando veio a este mundo. Uma nova época surgiu quando o Senhor apareceu, quando ele nasceu em Belém. E essa nova época é a época da oferta da salvação em Cristo oferecida aos homens. E esta geração que começa nos dias de Cristo e tem se estendido até hoje, é a geração que tem ouvido esta oferta, que tem recebido esta oferta, mas tem rejeitado esta oferta. Toda essa estirpe que vem se desenvolvendo e tomando lugar na história ao longo de 2000 anos, desde a sua chegada até o dia da sua segunda vinda, são esta geração. A geração que conheceu a mensagem do Filho. A geração que recebeu a oferta do Filho e disse não ao Filho. O apóstolo Paulo chama todo esse período, ele não chama de esta geração, mas o apóstolo Paulo usa uma expressão também que se refere a um período curto, mas que na realidade é um período imenso. Ele chama esse período da oferta do reino, através de Cristo, através da pregação do Evangelho às pessoas, todo esse período, desde a primeira vinda do Senhor até o final, ele chama de últimos dias. Quando começam os últimos dias para o apóstolo Paulo? Para o apóstolo Paulo, os últimos dias começam já no seu tempo. Vejam o que ele afirma em 2 Timóteo 3. Em 2 Timóteo 3, ele diz o seguinte, vejam, observem a leitura, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para 2 detalhes aqui, para que os irmãos construam o seu conceito de últimos dias. Veja o que ele fala. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Notem, ele se refere a uma época, a uma era, a era do fim, os últimos dias. E ele diz, serão dias difíceis. Tempos do porvir? É a isso que ele está se referindo? Bem, ele chama a época de últimos dias. E ele prossegue dizendo, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Você vai dizer, estamos nos últimos dias. Isso aqui é uma descrição da nossa sociedade. Isso aqui é muito atual. Ele prossegue no versículo 3, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Essa é a descrição dos homens dos últimos dias. Essa carta foi escrita no ano 65, mais ou menos. E ele descreve aqui os homens dos últimos dias. E então ele termina o versículo 5 dizendo, afasta-te também desses. Por quê? Se eles só vão surgir nos últimos dias. Timóteo poderia ficar tranquilo dizendo, ainda bem que essas figuras só vão surgir nos últimos dias. Para o apóstolo Paulo, eles já estavam nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Toda essa geração, desde da primeira vinda do Senhor até hoje, tudo isso é chamado na Bíblia de últimos dias. Você vai dizer, mas é muito tempo de últimos dias. Para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Para Deus, anteontem ocorreu a morte do Senhor na cruz. Para Deus, anteontem o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele chama esse período então todo de últimos dias. Então o Senhor diz, olha, essa geração, toda essa era inaugurada por mim, que é marcada pela rejeição do Evangelho, que é marcada pela rejeição do Filho de Deus,
Toda essa geração não terá outro fim senão este. Esta geração não vai acabar de outra forma. Esta geração não vai terminar de outra maneira, senão desta maneira. Estas coisas vão acontecer. E é importante que nós tenhamos certeza disso, que esse tempo não vai terminar de outra forma, tenham certeza disso, porque há ideias e existem suposições, hipóteses, que traçam um fim diferente para a nossa era. Os irmãos devem ter ouvido falar, especialmente na década de 80, do movimento de nova era, New Age. New Age. Já ouviram falar da era de Aquário? Já ouviram falar disso? A era de Aquário. Existem movimentos esotéricos que tentam propagandear essa noção de que esta era, nosso tempo, este tempo marcado pelo cristianismo, pela expansão cristã, pela oferta do evangelho e pela expansão da igreja e pelo ensino cristão em todo o mundo, esta era vai terminar, mas não vai terminar como Jesus fala. Vai terminar de outra forma. Vai terminar com a inauguração de um novo tempo maravilhoso para a humanidade. E não está falando da vinda do Senhor, não está falando da nossa primavera, do reino de Cristo neste mundo, não. Está falando da humanidade atingindo um grau maior de maturidade. Eu li sobre a era de Aquário nesses dias, que é divulgada aí por vários mecanismos, através da música, através da internet, de livros também, especialmente os esotéricos. Várias pessoas têm essa crença, e dizia o seguinte, o texto que eu li, eu fiz uma composição de vários textos, dizia o seguinte: a era de Aquários, ou era de Aquário, é uma era astrológica, que deve iniciar-se por volta do século 21, nosso século, e que sucederá à atual era de Peixes. Então estamos na era de Peixes agora, dando início a uma era de felicidade em toda a terra. Estamos caminhando para isso. Predisse que a era aquariana será uma era de fraternidade universal, baseada na razão, onde será possível solucionar os problemas sociais de maneira equitativa para todos e com grandiosas oportunidades para o desenvolvimento intelectual e espiritual, dado que Aquários é um signo aéreo. Eu pensei que era aquático. Aquários é um signo aéreo, científico, intelectual. E o seu planeta regente, que é Urano, é associado com a intuição, conhecimento acima da razão e percepções diretas do coração. E a nível mundano, este planeta rege a eletricidade e a tecnologia. Eu não entendi nada. Mas pelo jeito é uma era bastante elétrica, com muita energia pelo jeito. E é interessante. Desenvolvimento cultural. Isso explica o funk. É um grande desenvolvimento cultural. Quero comparar um funk com a Quinta Sinfonia de Beethoven? Estamos realmente evoluindo culturalmente. Nos cinemas estão dizendo que não tem mais filmes legendados, porque as pessoas não conseguem ler o que está escrito. Desenvolvimento intelectual. É fantástica essa era do Aquário. Extraordinário. Eu fui assistir sexta-feira fui com os jovens assistir o Planeta dos Macacos. Eu falei: meu Senhor, restaura a nossa macaquice. Eu quero ser como esses macacos. De novo. Os evolucionistas, se estiverem certos, claro que não estão, mas seria um sonho voltar a ser como esses bichos aí. Tem muito mais noções de honra, de decência, de bom comportamento do que os seres humanos. Que volte o planeta dos macacos. Ele prossegue. Essa era ocorrerá quando o Sol, no dia do equinócio de outono,
ou da primavera, nascer à frente da constelação de Aquário, sendo que atualmente o Sol nasce na constelação de Peixes. A era de Aquário será inaugurada por volta do ano 2600. Bom, eu acho que vai ser difícil. Mas já é possível ver os reflexos de sua aproximação. Acerca dos efeitos visíveis na humanidade, é relatado que temos já sentido as influências de Aquários no desenvolvimento acelerado a nível individual. Meu Deus, esses homens, essa gente enlouqueceu. Essa gente enlouqueceu. Desenvolvimento individual. As pessoas não sabem se comportar no nível social básico. Não sabem. As pessoas não têm educação. As pessoas não têm mais higiene. As pessoas não têm noções de respeito. Não tem mais nada. Que desenvolvimento individual é esse? Social, cultural, de novo, o funk, científico e tecnológico, aqui dá para passar, e na globalização ocorridos por todo o século XX. E ele diz ainda o seguinte, na era de Aquário que se aproxima, e aqui é curioso, é esperada a vinda de um grande instrutor espiritual. Quem será? Um grande instrutor espiritual, que será um arauto dessa era, para dar à religião cristã um impulso numa nova direção. O anticristo vai ser cristão. Sabiam disso? Vai ser cristão. E dizem então, essa geração vai passar, essa era vai passar assim, dando lugar à era de Aquários. Jesus disse, não. As minhas palavras não vão passar. Esta geração não passará sem que todas as coisas que eu estou dizendo aconteçam. Tudo isso é tolice, invencionices. E ele diz para fortalecer ainda mais. Nós estamos afirmando que uma forma de termos isso nitidamente no coração é considerando a força das palavras de Cristo. E a força dessas palavras aparece aqui no versículo 35 também. Ele diz, o céu e a terra passarão. Ele diz. E de fato, aprendemos que o céu e a terra vão passar. A Bíblia diz isso em Hebreus 1, 10 a 12. Fala que os céus vão passar. Em Apocalipse 21, 1 fala de um novo céu e de uma nova terra. Os céus e a terra vão passar, diz o Senhor. Mas ele diz, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus tinha dito algo semelhante em Mateus 5,18. Ele disse assim, nem um jota, nem um tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. Agora, aqui, ele diz, olha, tem algo mais que nunca vai passar. Não é só o jota e o tio da lei mosaica. Existem outras palavras que são tão fortes quanto as palavras da lei mosaica dadas pelo próprio Deus. As outras palavras que são tão fortes e que não vão passar, como não vão passar os jotas e os tios da lei mosaica, as outras palavras que não vão passar são as minhas. As minhas palavras têm tanta força quanto os jotas e os tios da lei mosaica, e elas não vão passar. Os céus e a terra vão passar. Tudo vai acabar. Mas isto que eu disse, todas essas predições vão acontecer. Tenham certeza disso. E fortaleçam a sua memória. Fortaleçam a sua lembrança e o seu coração. Como? Olhem para a figueira. E lembrem-se. Sempre que mudar a estação, lembrem-se. Sempre que verem os sinais que Deus colocou na natureza, os sinais de prenúncio que há na natureza, lembrem-se, um dia uma nova estação chegará.
E não se lembrem apenas disso, lembrem-se da força das palavras do Senhor. Aquele de cuja boca sempre saiu a verdade disse: em verdade eu digo, estas coisas vão acontecer. Aquele que a própria verdade disse: olha, os jotas e os tios da lei não passarão, e as minhas palavras são como isso, elas também não vão passar. Tenham certeza, tudo o que eu disse vai acontecer. E encontrem nisso consolo e busquem nisso santidade. O apóstolo Pedro aprendeu essas coisas, ele ouviu tudo isso. E ele escreveu na sua segunda epístola, pouco antes da sua morte, o apóstolo Pedro escreveu em 2 de Pedro, os irmãos devem acompanhar e eu vou terminar com essa leitura. O texto diz em 2 de Pedro, no capítulo 3, vejam o que diz a palavra de Deus. 2 de Pedro 3, vejam o que diz a palavra de Deus. Pedro ouviu esse sermão e mais tarde Pedro escreveu, pouco antes do seu suplício. Pedro escreveu em 2 de Pedro 3,7, ele fala o seguinte: mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. E então ele prossegue, nós chegamos no versículo 10. E o versículo 10 diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E no versículo 11 ele aplica isso: se todas essas coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Somos peregrinos. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Então você diz: de que modo essas coisas se aplicam a mim? Pedro explica: vocês que têm essa esperança, estão peregrinando por este mundo, atravessando esse terrível inverno, com as figueiras secas, no meio dessa escuridão. Lembrem-se, o dia vai clarear, e enquanto ele não clareia, aguardem e se esforcem para serem achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. É a escatologia aplicada. Eu vou viver em santidade, tudo isto vai passar. Eu vou viver em santidade para ser encontrado por Ele assim, santo, imaculado e irrepreensível. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses versículos que servem para nos encorajar no meio desta era difícil, em que os clarões que vemos não são clarões de esperança, mas sim relâmpagos ameaçadores que nos assustam, e muitas vezes achamos que a noite não vai acabar nunca. Mas a sua palavra diz que uma nova estação virá depois do inverno. Que esse inverno histórico que dura tantos séculos, um dia vai passar. E os sinais da sua vinda vão se mostrar. Os brotos da figueira vão aparecer. E um dia se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com um grande estrondo, com um grande clangor de trombeta e com grande glória junto aos seus anjos. E então nesse dia, um novo tempo se iniciará, debaixo do cetro
adorável do Verbo divino, do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ó Deus, nós temos essa esperança e nós queremos que essa esperança se fortaleça em nós. Por isso queremos aprender a lição da figueira, queremos aprender a lição das estações, queremos aprender a lição dos prenúncios que o Senhor colocou na natureza, para que eles nos sirvam como lembrança de que o Senhor um dia trará outros prenúncios à luz, anunciando um novo tempo. Também queremos lembrar da força das palavras do Senhor. Queremos lembrar das suas garantias, das suas afirmações certas, para que a dúvida nunca se instale no nosso coração, que creiamos de fato que um dia todas as coisas serão desfeitas e um novo céu e uma nova terra terá lugar e chegaremos finalmente em casa. Oh Deus, nossos pés estão machucados. Sim, estão. Nossos pés estão feridos. Nós estamos ofegantes nessa jornada. Às vezes descansamos por alguns momentos, mas são somente isso, momentos. E logo seguimos nesta noite no meio de problemas que se apresentam diante de nós, nos ameaçando e roubando a nossa paz. Estamos cansados. Por isso, Senhor, apressa o dia do nascimento do sol do seu reino. Apressa o dia em que a estrela d'alva vai brilhar no céu da história, apontando o início de um novo dia. Deus, ajuda-nos, enche-nos de esperança e de vigor para prosseguir, sabendo que a nossa pátria não é aqui, mas o Senhor nos aguarda num banquete glorioso, no grande dia de Deus. Renova nossas forças, aquece a nossa esperança e nos ajuda a prosseguir na força que só vem do Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém.